E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a carreira SAP, se vale a pena ou não. E para isso, vou colocar aqui três principais fatos. O primeiro deles, altos ganhos. O segundo, alta demanda. O terceiro, carreira global. E por último, eu vou te revelar um segredo, vou falar algo que ninguém te conta, porque você precisa ter alguns cuidados com relação à carreira SAP e no final do vídeo eu vou falar sobre isso. Tenho propriedade para falar sobre isso. Sou Douglas Brito, consultor, arquiteto de soluções SAP há mais de 17 anos, entusiasta dos temas de SAP, de RP, transformação digital, e aqui nesse canal compartilho conteúdo sobre esses temas. Bom, para a gente comparar carreira SAP, para a gente falar se vale a pena ou não, precisa comparar, né? Precisa ter um efeito comparativo. E esse efeito comparativo eu quero colocar assim, profissões mais tradicionais, como advogado, contador, engenheiro, né, e dentro de um contexto corporativo. Né? Então, essa comparação não tem a ver com um advogado que tem um escritório, um contador que tem um escritório, um engenheiro que tem outras. Não, vamos colocar assim: início de carreira dessas profissões tradicionais versus o início de carreira de um consultor SAP. Bom, de largada, eu já falo que o consultor SAP vai ganhar mais, né? Vai ter um salário maior. E se for um modelo ainda diferente do CLT, ainda mais. Então, assim, tem um aspecto do salário ser mais alto, a carga horária ser mais ok do que as outras ali, e tem um outro aspecto que é equilíbrio de vida, né? Mais equilíbrio de vida pessoal, profissional, que no início, né, você consegue ter cuidar, né, ter projetos que você consegue conciliar a sua vida de uma forma mais fácil ali, sua rotina de casa mais fácil. Se a gente comparar, né, essas profissões mais tradicionais, início de carreira, eu vou trazer aqui para o mundo e já vou colocar com relação assim ao que eu estou chamando de ganhos, né? Então assim, então compara, né, agora com números essas carreiras mais tradicionais versus a carreira SAP e eu tenho propriedade para falar sobre esses números porque, de fato, atuando como arquiteto de soluções, você vê o custo e você coloca ali o valor de venda, né? Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Um consultor júnior, gente, ele vai arrancar ali, vai ter o início de carreira, ele vai ganhar ali de de 4 a 7 mil reais, né? Então já vi alguns consultores arrancando um pouco mais, mas ele já tem uma bagagem, né? O consultor pleno, ele vai ganhar ali de 7 a 10, 11 mil reais, né? Então ele vai começar ali nessa faixa salarial. E o consultor sênior ele vai ganhar de 15 a 20, né? Então o pleno ele vai um pouquinho mais ali, né? Dependendo, quando ele está já virando um sênior, ele vai até uns 15 ali, eu já vi algumas coisas. Assim, mais o consultor sênior ele ganha de 15 a 20, 23 mil reais. Um consultor sênior raso. O que eu estou chamando de um consultor sênior raso? Um cara que acabou de virar sênior, né? Um cara de um ano ali de senioridade. Já um consultor sênior com mais de 10 anos de experiência, ele está ganhando ali de 25 a 30 mil reais mês. Um arquiteto de soluções ele já ganha acima de 30 mil reais e dependendo do contexto ali, do modelo de contratação, ele ganha participações no lucro, tem outros tipos de remuneração. Isso pensando em reais. E se você dolarizar, aí o negócio muda, né? Então, essa questão do dólar ou do euro vai fazer você ganhar ainda mais. E esse ponto eu já conecto com outro aspecto que eu tinha comentado no início do vídeo, que é a carreira global, né? A carreira global faz com que você possa ganhar em dólar aqui no Brasil, né, trabalhando em projetos internacionais, projetados aí para projetos internacionais, mesmo estando aqui no Brasil. E aí você começa a jogar um outro tipo de jogo, né, um outro tipo de jogo, porque, de fato, as maiores empresas do mundo utilizam SAP. Então você vai estar projetado para esse mercado, né, e você vai ter essas possibilidades. Gente, falando da minha vida, né, todos os dias eu recebo mais de uma vaga de SAP, seja aqui no Brasil, seja no mundo, para eu poder aplicar, para eu ver se eu quero, se eu não quero. Então, assim, é, todos os dias eu recebo esse tipo de oportunidade. Não é exagero, tá? Se eu abrir meu LinkedIn e mostrar aqui, vocês vão ficar realmente em choque. Mas quem é da área sabe disso, não é uma exclusividade minha, né? Não sou mais bonito que os outros, não. Muita gente também tem essa mesma situação. Então, dentro desse contexto de carreira global, e emendando já em alta demanda, né? É isso que eu estou falando para vocês. Assim, a gente tem possibilidade de escolher onde quer trabalhar e qual modelo a gente quer trabalhar. Porque de fato, a gente tem uma alta demanda e pouquíssimos profissionais preparados
para poder atuar, né? Realmente, o que a gente tem de projeto não dá conta, não consegue alocar a quantidade de profissionais SAP dentro desses projetos. Essa alta demanda ela sempre existiu, gente, principalmente nos 3 principais módulos. E no futuro eu vou fazer um vídeo sobre os módulos SAP, explicar o que são. Mas se a gente olhar numa área de finanças, numa área de compras, numa área de vendas, esses caras estão sempre muito requisitados. Existem sempre muitas vagas para esses módulos no mercado. Só que agora, gente, tá exponencial, porque a gente tem um contexto de SAP que está atualizando a sua versão de software, né? Ela está atualizando ali sua versão do ECC, que é o modelo antigo, que depois eu vou explicar num outro vídeo sobre isso, para uma versão mais atualizada. Então, está tendo muitos projetos desse tipo. E, pensando em Brasil, a gente tem o lance da reforma tributária, onde muitas empresas têm que se adaptar e aí demanda o quê? Projetos. Demanda projetos, precisam de profissionais. Então, pensa assim, ó, nunca uma empresa é estática. Sempre há um dinamismo dentro do mundo corporativo. E esse dinamismo envolve projetos estruturais, projetos de software, projetos, né, que demandam ali consultoria, demandam da área de TI, da área de negócio, e é por isso que você tem sempre uma alta demanda. Você precisa só ter, né, estar no lugar certo, né, ter um nome ali a zelar, fazer com cuidado toda essa evolução, e você vai realmente ter ali muito projeto para poder atuar. Falando, né, um pouco da minha vida, perdão, falando um pouco da minha vida, eu tenho uma possibilidade hoje, né, esse ano, de poder estar trabalhando mais no delivery, menos no que eu geralmente faço, que é a parte de arquitetura de solução, por opção. Então eu escolhi estar no delivery, entregar projetos esse ano para cuidar de outros aspectos relacionados à minha saúde, relacionados à minha vida pessoal. Então, e foi super importante, foi super legal, está sendo super legal. Eu sou um cara, né, que atingi ali, né, uma posição de arquiteto de soluções, atuei nessa posição há mais de 7 anos, e agora eu estou aqui fazendo alguns projetos para poder realmente cuidar de outros aspectos. E isso é maravilhoso, gente. A gente poder ter essa liberdade é muito legal. Sem contar que da onde eu saí, ali, um dia eu vou contar minha história, em um outro vídeo, para onde eu cheguei, tem muita coisa legal que só essa carreira poderia, só não, né? Vamos dizer assim, outras carreiras também poderiam me proporcionar, mas essa, de certa forma, eu tive a grata surpresa aí e consegui alcançar muitas coisas. Já fiz projetos internacionais, né, aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Já fiquei no México, Estados Unidos, muita coisa eu já fiz dentro desse contexto. Então, assim, eu tenho propriedade para falar que a gente tem possibilidades dentro desse mercado e que ainda vale a pena. Mas, como prometido, existe um ponto que você precisa tomar muito cuidado. E exatamente tem a ver com essa alta demanda. A alta demanda vai ser o seu pior inimigo. Por quê? Porque você precisa tomar cuidado para não meter o pé pelas mãos e entrar, dizer sim para tudo, pegar muitos projetos, se enrolar, perder o foco, né? O foco de carreira e chegar ali num burnout, chegar ali num caso onde você não consegue mais saber qual o norte, né? O que você está fazendo, né? Qual o propósito que você está fazendo. Acho que esse é a principal mensagem. Então, assim, olha só como o aspecto da alta demanda e essa projeção, né, esse status, essa coisa bacana que tem da carreira, também é seu principal inimigo. Por quê? Ele vai fazer com que você não saiba dizer não para as coisas. Porque as pessoas têm o FOMO, né, gente? O que é o FOMO? É o medo de ficar de fora, né? O Fears of Missing Out. É o medo de ficar de fora. Então, a coisa mais difícil nessa carreira é você dizer não. Porque vão aparecer possibilidades, vão aparecer coisas que você vai julgar no início momento que vai ser bacana, mas você precisa realmente entender qual o seu papel dentro do mundo, né, de consultoria e poder ali fazer as contas, colocar na ponta do lápis, colocar outros aspectos que não os financeiros para poder avaliar e poder seguir. Então, assim, tome cuidado. Esse é o cuidado que a gente precisa tomar dentro dessa carreira, porque ela é cheia de seduções, né? Então, isso ninguém fala, né? Todo mundo fala dos ganhos, da carreira global, mas você precisa tomar cuidado com isso, porque, gente, assim, ó, mente sã, né, é tudo nessa vida. E como qualquer outra profissão, né, gente? Acho que não é uma particularidade da carreira SAP você ter uma carga de trabalho
ali muito alta e perder o foco. Acho que isso não é uma particularidade da carreira SAP. Todas as profissões têm um pouco disso. Então, assim, para concluir, né, qual que fica a principal mensagem? Sim, a carreira SAP vale a pena. Vale a pena desde que você construa uma base profunda, né, uma base fundamentada, cresce, né, você vai crescer ali de uma forma estruturada, vai ser um juninho, vai ser um pleno, vai ser um sênior. Às vezes, a pessoa ela já começa meio que como um pleno raso, porque ela já vem com uma bagagem de negócio. Então, assim, se você estruturar a sua carreira de uma forma coesa, com propriedade, com profundidade, de uma forma séria, sim, vale a pena. Agora, se você for um aventureiro, é, assim, o que eu posso dizer é que essa carreira não existe atalho. Não tem atalho. Você não chega ganhando 30 mil de cara. Tem muita gente falando isso por aí, mas não é a verdade. A verdade é que são degraus. Você vai ter ali uma escadinha para você poder subir e explorar as possibilidades que a carreira vai te dar. No mais, assim, eu sou suspeito a falar, tudo que eu tenho, né, eu dedico a essa carreira, a SAP, sou entusiasta do tema, né, eu estou sempre em muita coisa que fala sobre SAP, então sou muito suspeito a falar. E dizer para você, né, que se você quer entender um pouco mais, segue esse canal, né, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, né, se inscreve, dá essa moral aí para a gente poder colocar aqui cada vez mais conteúdo. Quero falar mais sobre a carreira SAP, mas de um aspecto prático, né, como que é o dia a dia. Né, comenta aí o que você quer saber sobre essa vida de um consultor. Né, comenta aí que eu quero explorar. E no mais, eu te vejo no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e um abraço.